Olá, muito boa tarde para você, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta quinta-feira, dia 13 de outubro de 2022. Falamos ao vivo para todo o país. A você de casa que está sempre com a gente por aqui, muito obrigado pela sua companhia. Vamos então aos nossos destaques de hoje. O índice de confiança da indústria recua no mês de outubro. Foi a mais expressiva queda registrada este ano, de acordo com a Confederação Nacional da Indústria, reflexo de uma expectativa de avanços mais moderados para o setor, ao menos pelos próximos 6 meses. Depois de 2 anos seguidos, acumulando perdas, os investimentos em poupança voltam a apresentar ganhos reais, ou seja, acima da inflação. E com isso, volta a aumentar também o número de investidores que passaram a apostar nessa opção de aplicação financeira. As homenagens à Nossa Senhora Aparecida que marcaram o dia 12 de outubro. Em Curitiba, teve missa no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas. Em Cascavel, teve corrida rústica, festa no Salão Paroquial e missas a cada 2 horas na Catedral da cidade. No primeiro duelo da grande decisão da Copa do Brasil, teve espetáculo nas arquibancadas e no gramado, Corinthians e Flamengo ficaram iguais. Ninguém saiu do zero no primeiro jogo. O Pauta Aberta mostra também hoje para você as imagens impressionantes que retratam a força das águas com a vazão perto de bater novo recorde histórico nas cataratas do Iguaçu. A vazão de água é tão grande neste momento que o acesso a alguns locais, como passarelas, já está interditado. Fique ligadinho com a gente, Pauta Aberta começou. O comércio vai abrir vagas temporárias para o fim do ano e a expectativa é muito grande. Um dos principais setores é o de alimentação. Bares e restaurantes que se recuperam do período de pandemia apostam em muitas novas contratações. Notícia boa para quem está à procura de uma oportunidade de trabalho. A Copa do Mundo da FIFA já está pertinho e logo depois vem as festas de Natal e Ano Novo. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, 45% dos empresários devem aumentar o quadro de funcionários até o final deste ano. Outros 25% já contrataram efetivo extra em setembro. E segundo a pesquisa, 11% das empresas buscam mais gente para ampliar o negócio com novos produtos e serviços. E 9% querem abrir filiais. Além disso, 25% procuram profissionais para recompor o quadro e readequar o negócio à nova configuração de mercado pós-pandemia. Cerca de 51% dos donos de estabelecimentos pretendem manter o time atual e apenas 4% dizem que devem realizar demissões até o final deste ano. A pesquisa foi respondida por 1.709 empresários do setor e revela melhora na situação financeira dos estabelecimentos. Mas apesar de se ter mais vagas no mercado de trabalho, a pesquisa ainda identifica que há dificuldades de encontrar profissionais qualificados para preencher as vagas disponíveis. É o caso de cargos para padeiro e sommelier. Já o maior número de vagas é para auxiliar de cozinha, com 59% de vagas, 55% de vagas para garçons e 49% para atendentes. O Índice de Confiança do Empresário Industrial, o ICI, registrou recuo de 2,6 pontos e agora estaciona em 60,2 pontos. Os dados foram divulgados hoje pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Esta é a maior queda de confiança registrada este ano. O recuo acontece depois de 3 reduções consecutivas nos índices da inflação. O resultado fica ainda acima da linha divisória de 50 pontos, que separa um estado de confiança de um estado de falta de confiança do empresário industrial. A avaliação da Confederação é de que a menor confiança registrada é reflexo de um pé no freio dado pelos empresários nas expectativas aos próximos 6 meses. A média histórica do índice é de 54,3 pontos. Já o índice de condições atuais recuou 1,5 ponto para 56,9 pontos, enquanto o índice de expectativas recuou 3,2 pontos para 61,8 pontos. De acordo com especialistas em políticas e indústria da CNI, a confiança do empresário permanece elevada em relação ao restante do ano.
Apesar dessa queda no mês de outubro, o índice está em trajetória de alta desde o início do segundo semestre e se encontrava no ponto mais alto da confiança desde o início do ano. Então, apesar da queda, a confiança do empresário permanece elevada em relação ao restante do ano. E na hora de investir, será que os brasileiros estão conseguindo guardar um pouquinho? Olha só, muitos voltaram a optar pela poupança na hora de pensar no investimento. Isso porque só agora, depois de 2 anos de perdas seguidas para a inflação, a poupança voltou a registrar ganho real. Os números tomam por base o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo IBGE. Desde setembro de 2020, o brasileiro tinha deixado de investir na poupança. Mas agora, depois de 3 meses de queda consecutiva da inflação, o rendimento da aplicação está na casa dos 7,19% no acumulado dos 12 meses, o que representa 0,02% acima da inflação do mês. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, ficou em menos 0,29% em setembro, conforme informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Além da poupança, o melhor desempenho é do Índice de Fundos Multimercado IHFA, que acumula ganho real de 5,86%. Outro destaque é o CDI, que baliza investimentos de renda fixa e tem ganho semelhante à taxa Selic. O ganho real foi de 3,51%, segundo lugar no ranking. O último lugar na lista ficou com o Bitcoin. A criptomoeda acumula 55,52% de queda na janela de 12 meses. Somada à inflação, as perdas chegam a 58,5%. Amanhã, sexta-feira, dia 14, é o último dia para atualizar dados do CadÚnico e evitar a suspensão do Auxílio Brasil. Famílias convocadas para revisão ou averiguação devem procurar os Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, um posto de atendimento do CadÚnico do município ou mesmo a internet. Famílias cadastradas no CadÚnico e que estão há mais de 2 anos sem fazer a atualização dos dados têm até a próxima sexta-feira, dia 14, para regularizar a situação. O Cadastro Único beneficia famílias de baixa renda, permitindo a inserção em programas federais como o Auxílio Brasil, BPC, o Benefício de Prestação Continuada e Tarifa Social de Energia Elétrica. Neste ano, apenas famílias com cadastros revisados pela última vez em 2016 ou 2017 foram convocadas, além daquelas com inconsistência de renda. A não atualização cadastral pode resultar na suspensão ou até mesmo no cancelamento do Auxílio Brasil e demais benefícios do governo federal. Caso a família esteja em revisão ou averiguação cadastral, pode fazer a regularização em cadunico.cidadania.gov.br. É possível ainda fazer a confirmação dos dados pelo aplicativo CadÚnico ou diretamente nos Centros de Referência de Assistência Social, CRAS, e postos de atendimento do município. Vale lembrar ainda que estar no CadÚnico não significa a entrada automática nos programas assistenciais. Contudo, o cadastro é pré-requisito para que a inscrição seja avaliada. E de olho nos infratores do trânsito, um radar com sensor de barulho? É isso mesmo. O sistema, que já é utilizado na França, está funcionando em Curitiba. A medida tem a meta de diminuir o impacto causado pelos ruídos dos veículos. E atenção, os donos desses carros e motos que forem flagrados infringindo a nova norma podem ser multados e ainda levar 5 pontos na carteira. Esse radar parece comum, mas não é. Além de registrar a velocidade, ele também mede os sons, os ruídos causados pelos veículos no trânsito. Sabe quando o barulho começa a atrapalhar? Seja das motos ou então de um escapamento? É nesse momento em que esse radar faz sentido. Esse equipamento é um equipamento eletrônico de fiscalização de trânsito e foi incorporada nele a funcionalidade de medição de ruído. Então, é configurado um limite de ruído tolerável para essa região. Sempre que
um veículo ou alguma outra fonte superar esse limite de ruído, todos os veículos que estão passando na via naquele momento serão registrados. Vai ser gerado um vídeo curto com os veículos, assim como vai ser capturado a placa de cada um deles para uma posterior identificação. O ruído acima do permitido poderá ser identificado e causar multa de R$ 195,23, além de 5 pontos na carteira. Esses equipamentos já são utilizados na França. É um projeto piloto, modelo, que a Prefeitura teve a iniciativa junto à empresa Perkins de desenvolver uma solução inovadora nível de Brasil e, se for homologada, ela pode ser expandida por todo o território, assim como foi a solução das lombadas eletrônicas. De acordo com o Conselho Nacional do Meio Ambiente, existe um nível máximo de ruído permitido, mas isso varia. Existem diferentes limites tolerados, né? Existe limite para escapamento de moto, limite para som de buzina, limite para som automotivo. Esse equipamento, nesse momento, ele não está fazendo a distinção entre eles. É configurado um limite tolerável e acima daquele limite é registrado para uma posterior análise. Ainda não há previsão de regulamentação para que avance da fase de teste. É necessária uma homologação junto dos órgãos federais, mas a proposta visa melhorar a qualidade de vida. O objetivo final é iniciar um processo, uma solução que possa ser usada em todo o território nacional e melhorar a vida das pessoas, porque a sensação de ruído causa estresse, nervosismo, então a gente quer reduzir esses níveis de estresse e ansiedade próximo a hospitais, áreas residenciais. Então é um projeto piloto que tem como intuito desenvolver uma solução para melhorar a vida das pessoas futuramente. Para os moradores e comerciantes da região, é um alívio. Sim, aqui na Vitor é bastante movimentado, né? E é toda hora moto, carro, bastante ruído tem aqui, na verdade, né? Tem até uma colega minha que trabalha aqui com uma moto, escapamento dela super barulhento, ela até mudou a moto por causa desse motivo. A moto dela fazia um baita de um ruído. Talvez com essa fiscalização, né, mude um pouco o comportamento aí de alguns motociclistas, motoristas que não têm respeito pelos outros, né, quando estão circulando no trânsito. Em comemoração ao dia de Nossa Senhora Aparecida, uma missa especial foi realizada ontem no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, em Curitiba. Um dia de reflexões, de fé e com pedidos de proteção e paz para quem cuida diariamente da segurança de todos. Amor divino, guarda os peregrinos nesta caminhada para o além. Fechando a programação especial do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas. No dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, uma missa presidida pelo arcebispo metropolitano de Curitiba, Dom José Antônio Peruso, aconteceu com o propósito da proteção pela segurança pública. A segurança pública não é para apenas proteger, é para salvaguardar a paz. E eu não tenho dúvidas que todos estes agentes da segurança pública prefeririam a paz do que ter que refrear situações de violência ou então de criminalidade. Eles precisam ser compreendidos e têm a missão de compreender. Mas todos nós, eles e nós, temos que fazer escolhas pela paz. De outro modo, sofremos e fazemos sofrer. Na homilia, uma reflexão de que vivemos tempos difíceis e precisamos de paz. Nós enquanto população e eles enquanto servidores, mas sem esquecer do lado humano. A verdade de Deus se deixa transparecer lá onde os corações se desarmam. Estiveram presentes membros do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Exército, Aeronáutica e colégios militares. A capelania militar, presidida por Frei Anderson, exerce um trabalho direto com as corporações e ressalta a importância desse olhar da Igreja Católica. E essa igreja presente, essa força de Deus na vida de cada um. Homens e mulheres que todos os dias saem para defender a sociedade, para cuidar da sociedade. E tem as suas fragilidades, precisa dessa força e precisa dessa proteção. Autoridades também estiveram presentes na celebração. O governador em exercício do estado do Paraná, Darcy Piana, faz um agradecimento aos servidores pelo trabalho prestado e comemora essa homenagem. Para agradecer tudo
tudo aquilo que a gente tem recebido e Nossa Senhora tem levado esses pedidos ao nosso Pai. E hoje, em homenagem àqueles que garantem a nossa segurança, muito mais especial ainda. Esse é o segundo ano consecutivo em que o Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, celebra esse olhar atento a todos esses servidores que têm como ofício zelar pela população. Em um momento de muita emoção e de devoção, a coroação de Nossa Senhora Aparecida reforça esse pedido da proteção divina a todos esses homens e mulheres que fazem parte da segurança pública. É esse momento de fé que nos fortalece para o nosso serviço, porque o nosso pessoal realmente encontra muita dificuldade, né? E às vezes você pega um acidente, pessoas que vão a óbito, pessoas feridas. Então a gente precisa dessa força para estar apoiando e fazendo com que essas pessoas tenham pelo menos uma instituição que possa acalentar nesse momento de dor. Quando se reúne todas as forças, isso mostra que nós, mesmos uniformizados, somos pessoas, somos seres humanos, podemos ter falhas, mas também precisamos ter proteção, precisamos ter bênção, porque atrás do uniforme existe uma pessoa e atrás dessa pessoa existem famílias. A celebração da fé, a celebração da paz, da oração, traz para os servidores da segurança pública um caminho de luz, um alento para enfrentar todos esses momentos difíceis na defesa de cada cidadão da sociedade paranense. É um amparo para a gente, saber que tem alguém olhando por nós, né, pensando em nós, orando por nós, isso nos traz conforto. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva a Mãe de Deus! No próximo bloco, pesquisa da Serasa Experian aponta que a cada 8 segundos no Brasil, criminosos realizam nova tentativa de fraude bancária. Pessoas com idades entre 35 e 50 anos estão na faixa etária mais procurada pelos golpistas. E ainda, as imagens impressionantes das cataratas do Iguaçu. A vazão hoje bateu recorde em 2022, com mais de 16 milhões de litros por segundo. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho, eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. São 4h57 da tarde agora. Falamos ao vivo para todo o país. A você de casa aí do outro lado, muito obrigado pela sua companhia. Uma pesquisa da Serasa Experian aponta que as pessoas entre 36 e 50 anos são as mais afetadas pelos golpes bancários. No Brasil, uma vítima é alvo de golpistas a cada 8 segundos. Na reportagem a seguir, nós vamos trazer dicas para que você consiga se proteger desse tipo de golpe aí que traz muita dor de cabeça. Um estudo feito pela Serasa Experian de indicador de tentativas de fraudes bancárias revela que no mês de julho, o público de 36 a 50 anos foi o principal foco de fraudadores, com 35,9% das tentativas. O estudo analisa números de utilização indevida de identidade, como abertura de contas e até mesmo emissão de cartões de débito e crédito. Os brasileiros foram alvo de 335.040 tentativas de fraude apenas no mês de julho. Esse número representa uma tentativa a cada 8 segundos. O alvo principal dos criminosos foi o segmento de bancos e cartões, seguido de financeiras, serviços, varejo e, por último, telefonia. O recorte das regiões mostra que o Sudeste foi a que mais apresentou tentativas de fraude, com 52,2%. Em segundo lugar está o Nordeste, com 17,4%. Em seguida, o Sul, com 15,5%. O Centro-Oeste aparece na quarta posição, com 8,9% dos casos. E, por último, está o Norte, com 6% das tentativas. Entre as orientações para evitar problemas com fraudes estão: evitar clicar em links desconhecidos, assim como o envio de dados de cartões, senhas e outros códigos pelas redes sociais ou para pessoas estranhas. Desconfie sempre que receber ligações ou mensagens solicitando atualização de dados cadastrais, já que os bancos não realizam esse tipo de pedido por telefone.
Para compras online, utilize a versão virtual do cartão, que atualiza com frequência o número e o código de 3 dígitos. Cuidado com o falso depósito. Golpistas utilizam envelopes vazios e pedem que a pessoa refaça a transferência. Porém, como esse depósito não existe, a única transferência de dinheiro que há é a feita pela própria vítima. Caso você seja vítima de um golpe, entre em contato com o saque do banco e solicite a contestação do débito. É importante também registrar um boletim de ocorrência para comprovar a fraude. Notícias internacionais agora. O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, mandou um recado claro e ameaçador à Rússia nesta quinta-feira. Ele afirmou que as tropas russas serão aniquiladas se armas nucleares forem usadas para avanços na invasão da Ucrânia. Nas palavras de José Borrell, abre aspas, Vladimir Putin está dizendo que não está blefando. Os Estados Unidos e a OTAN também não estão blefando e qualquer ataque nuclear contra a Ucrânia vai criar uma resposta. Não uma resposta nuclear, mas uma resposta tão poderosa que o exército russo vai ser aniquilado, fecha aspas. Na Ucrânia, ontem, em Kherson, região centro-sul do país, o exército ucraniano anunciou a retomada de pontos estratégicos, nesta que é uma das regiões declaradas parte da Rússia após plebiscito realizado por Moscou. Diante da situação grave de conflito, o governo de ocupação russa na região já pediu a Moscou a retirada imediata de civis dessa região de Kherson, aí uma das regiões anexadas. Levem seus filhos e partam, foi o recado do administrador russo local. A Rússia voltou a fazer ataques ao território ucraniano em várias cidades do país, muitos desses ataques com os chamados mísseis kamikazes. Foram mais de 70 alvos considerados estratégicos atingidos por ordem de Moscou. Há pelo menos 3 mortos e mais de 30 feridos nestes últimos ataques russos, de acordo com informações do governo ucraniano. Hoje, os fortes ataques atingiram a região de Kiev, também as cidades de Zaporíjia, Odessa e Mykolaiv. E a NASA confirmou esta semana que o impacto da missão DART mudou o movimento do asteroide no espaço. O asteroide não oferecia nenhum risco ao planeta Terra, mas a chamada façanha fazia parte de um treino da Agência Espacial Americana. E deu certo. A NASA, a Agência Espacial Americana, anunciou no último dia 11 de outubro que a espaçonave DART, projetada para impacto com um teste de tecnologia, conseguiu desviar o curso de um asteroide de 160 metros após uma colisão programada. O feito foi anunciado pela diretora da agência, Lori Glaze. Segundo ela, pela primeira vez na história, a humanidade mudou o curso de um corpo celestial. Após a colisão com a nave da agência, o asteroide Dimorphos mudou em 32 minutos o seu percurso. O desvio no curso da Dimorphos foi um teste feito pela NASA para medir até que ponto a agência estaria apta a defender a Terra caso houvesse um asteroide em rota de colisão com o nosso planeta. A NASA fez questão de lembrar, entretanto, que até hoje esse tipo de interferência nunca foi necessária. De acordo com o administrador da NASA, Bill Nelson, a missão mostra que a NASA está tentando ficar pronta para o que quer que o universo jogue na nossa direção. A espaçonave DART, que colidiu com o asteroide, foi enviada ao espaço há quase um ano e ficou completamente destruída após o impacto com o asteroide. A missão teste custou cerca de 325 milhões de dólares, aproximadamente 1,7 bilhão de reais. Ainda não sabemos se um dia outro corpo celestial, como aquele que extinguiu os dinossauros há 65 milhões de anos, poderá atingir a Terra. Mas, na dúvida, a NASA se prepara para ter chances de desviar os perigos que vêm do espaço. Agora, olhem que achado valioso. Arqueólogos da Síria encontraram um grande mosaico romano do século IV, com 1.600 anos. Uma descoberta histórica que desperta a curiosidade de estudiosos ao redor do planeta. O mosaico intacto, com 120 metros quadrados, foi encontrado por arqueólogos em um prédio antigo na cidade de Rastan, onde a Direção-Geral de Antiguidades e Museus da Síria estava escavando.
Essa foi a descoberta arqueológica mais destacada, mais importante, desde que a guerra começou no país em 2011. De acordo com autoridades da Agência Governamental de Pesquisas Arqueológicas da Síria, o mosaico é rico em detalhes e nele estão representados deuses gregos que participaram da Guerra de Troia e as guerreiras amazonas da mitologia romana, com as roupas que usavam, cavalos, armaduras e até as máscaras. Os arqueólogos precisam terminar a escavação para descobrir o que funcionava no local. A Síria está repleta de tesouros arqueológicos, mas vários desses patrimônios da história do país foram saqueados e destruídos durante os conflitos da última década. Futebol, Corinthians e Flamengo entraram em campo ontem à noite na Arena Itaquera, em São Paulo, no primeiro duelo da grande decisão da Copa do Brasil 2022. O espetáculo foi bonito em campo e as torcidas deram um show nas arquibancadas. Neoquímica Arena lotada, a torcida do Corinthians cantando e um confronto que colocou frente a frente as duas maiores torcidas do futebol brasileiro. Esses foram alguns dos ingredientes do primeiro jogo da final da Copa do Brasil de 2022, entre Corinthians e Flamengo. Dentro de campo, a partida foi movimentada, com chances de gol para os dois lados. A primeira oportunidade do jogo foi do Flamengo, com Gabigol. O rubro-negro carioca criou inúmeras chances. Pedro, Gabigol. Mas se por um lado o Mengão dominava o jogo e tinha maior posse de bola, por outro lado o Corinthians tinha um contra-ataque. Yuri Alberto, centroavante do Timão, teve as melhores chances do Corinthians no primeiro tempo. Depois do intervalo, a partida continuou movimentada, com direito à bola na trave do Flamengo e mais uma chance de Yuri Alberto para o Corinthians. E foi só. O primeiro jogo da final da Copa do Brasil, entre dois dos maiores times do futebol brasileiro, terminou empatado em 0-0. A grande decisão da Copa do Brasil de 2022 acontece na próxima quarta, dia 19, às 9h30 da noite, no estádio do Maracanã. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis e quem vencer conquista o título. Vale lembrar que o campeão da Copa do Brasil conquista a vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2022, além de uma premiação que ultrapassa os 50 milhões de reais. O dia 12 de outubro foi de celebrações e devoção à santa padroeira do nosso Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Em Cascavel teve delícias da gastronomia, teve corrida de rua e missa celebrada a cada 2 horas na Catedral da cidade. A festa da padroeira do Brasil em Cascavel, no oeste do Paraná, marca o retorno do evento após a pandemia, com uma programação religiosa, gastronômica e esportiva. O dia 12 de outubro, mais esperado, começou cinza, gelado, com bastante garoa, mas repleto de atrações, como, por exemplo, a Corrida da Fé. A proposta esportiva celebra saúde, união e ação de graças após 2 anos bem difíceis. A gente está muito feliz, a idealização é do Padre Zico, nosso pároco, onde a gente teve a oportunidade de reunir o esporte, a saúde, o bem-estar, o convívio em família com a devoção, com a religião e com o papel de evangelizar. Nenhum empecilho atrapalhou a animação dos mais de 1.500 atletas inscritos para correr o trajeto de 4 a 12 quilômetros. Esse é um momento de agradecer a Deus mesmo e a Nossa Senhora Aparecida, a intercessão dela, pelo dom da nossa vida. Estarmos aqui com saúde em primeiro lugar, correndo ou caminhando. Então esse é um momento muito especial. Estamos vivos, né? A gente precisa celebrar isso todos os dias. Ainda mais depois de uma pandemia como foi essa, e estar aqui com saúde, podendo correr, é um privilégio, literalmente. Somos muito abençoados. Na parte espiritual, uma missa a cada 2 horas foi celebrada na Catedral Nossa Senhora Aparecida. Sempre lotada, mostra o sinal da devoção dos fiéis da padroeira do Brasil e a alegria de celebrar o retorno desse evento tão importante para a Igreja Católica. Uma retomada de um momento muito lindo de vida, de fé, de espiritual,
de encontro com Deus por meio de Maria. O católico, né, brasileiro, ele é muito fiel e muito devoto de Nossa Senhora Aparecida. E essa está sendo a oportunidade dele voltar a visitar a mãe, vamos dizer assim, né? Cerca de 80 mil pessoas marcaram presença na festa da padroeira, que completa 70 anos aqui em Cascavel, na região oeste do Paraná. A data com certeza ficará marcada na memória de milhares de fiéis que aproveitaram para agradecer e fazer as suas preces. Entre tantos está a dona Eroni. Emocionada, ela deixou aos pés de Nossa Senhora uma rosa, que simboliza sua fé e devoção. Fé é imensa, porque eu recebi 2 milagres dela, né? E eu tenho... Nossa, eu não sei como agradecer a Nossa Senhora por tudo que eu recebi. Nem tanto por mim, quanto por meus filhos. Vários milagres eu recebi dela. Hoje para a senhora é um dia mais do que especial. Hoje é. Hoje... Sempre, né? Porque a gente não pode esquecer nunca que a gente recebe, né? Na programação gastronômica, muitas delícias, do salgado ao doce. Mas claro que sem os voluntários que trabalham bastante nesses 6 dias de festa, nada disso seria possível. A dona Delmira, por exemplo, é voluntária há mais de 20 anos. A gente fica muito feliz em poder fazer trabalho para ajudar as crianças, né? E eu me sinto muito feliz com as pessoas que trabalham aqui, são todas pessoas religiosas, bondosas, que entendem o trabalho da nosso voluntário, né? E a família toda aproveita e semeia o futuro dos pequenos. Colocar essa sementinha no coração das crianças e mostrar para eles a importância, né, de a gente celebrar o dia de Nossa Senhora Aparecida, né, junto com eles, com as crianças, né, que ela quer, principalmente Joaquim, que ele é consagrado a ela, então para nós é muito especial. E vale lembrar que parte da renda arrecadada com a alimentação é revertida para entidades assistenciais de Cascavel. Lindas, né, as homenagens a Nossa Senhora Aparecida, também realizadas na cidade de Cascavel. Bom, e vamos para pertinho dali, para Foz do Iguaçu, aproximadamente 130 quilômetros de Cascavel, agora onde está uma das 7 maravilhas da natureza, sempre a nos surpreender. É isso mesmo. A vazão das cataratas do Iguaçu, lá no oeste do estado do Paraná, bateu o recorde no ano, atingindo um fluxo aí de mais de 16 milhões de litros de água por segundo. Isso devido ao grande volume de água, né? As passarelas foram interditadas. A imagem que retrata a força da natureza é impressionante. O som das águas quase ensurdecedor. O espetáculo das cataratas está ainda mais volumoso. De acordo com a Companhia Paranaense de Energia, a Copel, que monitora a vazão das cataratas do Iguaçu, o fluxo normal é de 1.500.000 litros de água por segundo. Hoje a vazão bateu recorde com 16.500.000 litros de água por segundo e é considerada a segunda maior vazão desde que a Copel começou a medir o fluxo das quedas. A maior registrada até agora aconteceu em 2014, quando foram mais de 47 milhões de litros por segundo. A tendência é que a vazão aumente, já que estão previstas fortes chuvas para o estado do Paraná nos próximos dias. Com essa vazão das cataratas, as passarelas e mirantes foram interditados do lado brasileiro e do lado argentino. Os turistas podem fazer o passeio, mas sem acesso às passarelas mais próximas. Tá bonito e assustador, né? Agora, um caso inusitado e curioso chamou a atenção de moradores do município de Campo Maior, que fica a 80 quilômetros de Teresina, capital do Piauí. Olha só, 4 ovos de codorna que estavam numa cartela de 30 ovos na prateleira de um supermercado, eles incubaram, né, artificialmente e chocaram, nascendo aí 4 filhotinhos. O nascimento das codornas foi percebido por um funcionário do supermercado que acionou o gerente. Olha a imagem, ele abrindo aí a cartela. O funcionário ouviu um barulho vindo da cartela e passou a filmar esse acontecimento. Olha só a surpresa. A eclosão ocorreu devido às altas temperaturas, né? Nessa época do ano na região, um calor aí de mais de 37 graus. Muito curioso, né? Imagine o susto do cliente abrir a cartelinha ali e encontrar 4 filhotinhos de codorna. Que susto, e tudo devido ao forte calor no interior do Piauí.
E hoje, gente, nós nos despedimos com as imagens fantásticas, né, das cataratas do Iguaçu, nessa vazão impressionante aí que temos registrado nos últimos dias, mais de 16 milhões de litros por segundo. Lindas imagens das cataratas do Iguaçu para a gente se despedir nesta quinta-feira. Um ótimo fim de tarde para você e até amanhã aqui no Pauta Aberta.